Dá pra gravar. Peraí. Beleza, agora tá gravando, beleza? Para lá. Beleza. A respeito da estrutura social que predominou na Europa Ocidental durante a Idade Média, afirma-se que... Então nós temos 3 afirmativas corretas aí na B, né? A 1, a 2 e a 4. O feudalismo veio substituir o sistema escravista com a queda do Império Romano, no que tange às relações sociais e de produção. No Império Romano, a mão de obra predominante era escrava. Na Idade Média, a mão de obra predominante é a servil, a servidão. Não pode igualar escravidão com servidão. Tudo bem, terceiro? Tudo ótimo. Os servos, eles estavam presos à terra porque eles não possuíam outra forma de sobrevivência. E eles também tinham medo dos ataques feitos pelos vikings, pelos magiares, pelos muçulmanos sarracenos. A Europa estava sendo invadida. Então, assim, era um clima de guerra, um clima de destruição, de invasão, pilhagem, roubo. Então, os servos optaram por ficar sob tutela dos senhores feudais por uma questão óbvia: segurança e sobrevivência através do trabalho nas serras-serviço. Tudo bem? Tudo ótimo. A afirmativa 2. A sociedade medieval se caracterizou por diferentes formas de relações de trabalho, que podia ser executado por servos, trabalhadores livres e escravos por dívidas. A alternativa 2, ela só é correta porque ela não afirma que a escravidão era predominante. Existiam escravos na Idade Média? Existiam, pessoal. Só que a forma de trabalho principal não era escrava, era a servil. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bom. Beleza. Se eu estiver falando muito rápido ou se tiver alguma dúvida, por favor, interrompam, tá? Tá. Ok. Uhum. Afirmativa 4. Na sociedade estamental medieval, a nobreza, além do controle de terras, era responsável pelas atividades militares. O clero, a igreja no caso, além das funções religiosas, tinha uma influência política e ideológica. Vamos dizer assim, o que caracteriza principalmente a formação dos feudos na Europa, pessoal, é a cultura germânica. É a cultura dos povos que invadiram o Império Romano. Por quê, professor? Eles, antes de conhecerem os romanos, eles não conheciam nenhuma forma de governo. Os germânicos eram povos tribais, eram comunidades de guerreiros. E eles utilizavam a agricultura como base da sua existência, da sua economia. E qual é a relação de economia que eles tinham? Ninguém era dono de nada. Então, eles conquistavam uma terra e dividiam tudo que eles produziam entre eles. A única divisão que a gente pode dizer que existia nos germânicos era que um grupo era formado por guerreiros, por soldados militares, e o outro grupo formado por trabalhadores, pessoas que agricultavam na terra, os camponeses. Essa era a única divisão que existia. Mas não tinha essa história de dono, pobre, rico, governo, governado. Então os germânicos não conheciam essas estruturas políticas dos romanos e dos gregos. Com o contato com os romanos, eles vão começar a criar os seus reinos, os reinos germânicos. Os visigodos, os francos, ostrogodos, os vândalos e assim por diante. O que é importante vocês entenderem? Mesmo criando formas de governo com características herdadas dos romanos, esses reinos germânicos... Pode falar. Opa, cheguei. Opa, fica à vontade aí, Matheus. Tem que ser. Esses reinos germânicos, terceiro ano, eles vão ser caracterizados pela fragmentação política. Significa que, durante a Idade Média, não houve um império central, um governo central. Eles dividiam as terras em condados. Ou seja, parte dos territórios, os feudos, eram distribuídos aos nobres que eram leais ao senhor feudal suzerano. Deu para entender? Entendido. Sim. Beleza. Sim. Gente, isso é bem importante, tá? Fuvestão, pessoal. Então, alternativa B, né, na 2. Questão 3. Assim, pois, a cidade... Essa aqui a gente já tinha corrigido, não tinha? Eu Não. acho que a gente tinha corrigido todos Acho que da não, página 25, pro.
Caraca, velho, agora que eu lembrei. Porque eu lembro de ter tirado uma dúvida com você sobre essa questão e a questão 1. Ah, eu achei que a gente não tinha corrigido, não sei por quê. Beleza, a 3 e Página a B. 29. Então, a 3 fala sobre a sociedade estamental de 3 ordens, né? O clero ora, cuida da questão religiosa. A nobreza guerreia, protege a sociedade através da força militar. E os servos trabalham. E a igreja, principalmente, ela usava isso como desculpa. Ela justificava que as pessoas tinham que viver conforme a vontade de Deus. E a vontade de Deus, então, era essa. Que uns orassem, outros guerreassem e outros trabalhassem. Ficou claro isso para vocês? Entendido. Perfeito. A página 26 a gente corrigiu? Não, né? Não. Então vamos lá. A servidão e a vassalagem. Questão 4, tá, pessoal? 26. Eram duas formas de relação social existentes na Idade Média, através das quais os senhores se impunham. Sobre esses modelos de relação social, é correto afirmar que, na vassalagem, um nobre submetia sua fidelidade a outro nobre, que assim tornava-se seu suzerano. Isso, pessoal, é uma herança germânica. Eles tinham essa relação tribal militar. Aqueles soldados que acreditavam que tinha um soldado especial, que seria então capaz de liderar o grupo, eram leais a ele. Então juravam sua vida a proteger esse suzerano. O nome desse conceito original na cultura germânica... Ih, caralho. Oi, pessoal. Alô. Oi, estão me ouvindo aí? Tá, olha só. O nome original desse conceito de vassalagem, pessoal, é comitatus, tá bom? Se aparecer na prova a palavra comitatus, comitatus é uma cultura germânica de relação militar, onde os soldados são leais ao seu chefe. Comitatus? Comitatus. Beleza. Tudo bem? Vai. Então, beleza. A outra, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que dá para falar daí. Mas eu acho que não. E a relação dos servos, obviamente, é uma relação, então, de dependência. Eles não têm nada na vida, então a única coisa que eles têm é a obrigação de servir ao seu senhor com a corvéia, com a talha, com a banalidade, com a mão morta, em troca de um pedaço de terra para produzir. Tudo bem? Tudo bem. Fechou. Questão 5. Durante o período medieval, a Igreja Católica, herdeira das tradições romanas, sobressaiu-se como a mais poderosa instituição, e grande baluarte da cultura europeia. À medida que avançava e convertia novos povos ao cristianismo, ampliava mais ainda o seu poder espiritual e material. Fundia a cultura romana com as dos povos convertidos. No que se refere ao papel da Igreja Católica na cultura europeia medieval, é correto afirmar que a educação formal espalhou-se pela Europa através da Igreja Católica, a qual estavam ligadas as escolas e as universidades medievais. Muito bem. Aqui fica um fator importante em prova. Até o século XI, anotem isso, por favor, quem puder, todas as instituições de ensino na Europa Ocidental eram basicamente católicas. Eram escolas, universidades confessionais, ou seja, os professores eram padres, eram bispos, eram religiosos. Do século XI em diante, na Baixa Idade Média, quando surge então a burguesia, com o comércio, com as atividades urbanas e tal, a burguesia vai dar origem a uma nova classe de intelectuais não ligadas diretamente à igreja, que a gente chama de escola laica, que é uma escola, então, que não tem vínculo com nenhuma religião. Deu para entender? Uhum. Então, nós podemos dizer que existiam 3 cursos superiores até o século XI: medicina, direito e teologia. Dentro da teologia, conversem com o Ibsen sobre isso, por favor, mas dentro da teologia, o estudo de filosofia é muito intenso, tá bom? Beleza. Então, assim, quem estuda teologia, na verdade, está estudando filosofia ao mesmo tempo. O Ibsen falou com vocês sobre o Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho? Sim. Sim. Sim, sim. Foram 2 filósofos cristãos desse período, tá? Sim, sim. Muito bem.
Daí do século XI em diante, então, surgem, por exemplo, Cambridge, né, que é a universidade mais famosa lá da Inglaterra. Ela foi criada nesse período, século XI, século XII, se não me engano. E outras universidades tradicionais da Europa, que são universidades laicas, ou seja, não estão ligadas à igreja, surgiram no final da Idade Média, século XI para frente. Lembrando que não significa que eles não eram cristãos. Significa que eles não estavam diretamente ligados à igreja, tudo bem? Tudo bem. Fechou. Beleza. Beleza. Alternativa C. 6. A todos que partirem e morrerem no caminho, em terra ou em mar, ou perderem a vida combatendo os pagãos, será concedida a remissão, que sejam, doravante, cavaleiros de Cristo, os que eram, se não ladrões. A terra que habitam é pequena e miserável para tão grande população, mas o território sagrado do Oriente há extensões de onde jorram leite e mel. Tomai o caminho do santo sepulcro, arrebatai aquela terra da raça perversa e submetei-as a vós mesmos. O discurso proferido pelo Papa Urbano II no Concílio de Clermont em 1096 conclamava as pessoas de fé católica a participarem do movimento das cruzadas, expedições religiosas e militares que alteraram profundamente a Europa Ocidental. Em primeiro lugar, não vamos ser anacrônico aqui, não vamos julgar a igreja porque fazem 700 anos que isso aconteceu. Eles tinham uma outra visão de mundo totalmente diferente da nossa, tudo bem? Certo. Mas o Papa literalmente vendeu a fé, tá? Ele falou, ó, quem lutar pela igreja nas cruzadas será salvo. Ele literalmente criou um pedágio para ser salvo. Se você quiser ir para o céu, quiser ter a remissão dos seus pecados, se aliste ao exército de Cristo e morra no Oriente Médio. Nossa. Primeiramente, primeira coisa, tá? Segundo, quais são as razões das cruzadas? Alguém pode falar rapidinho? Esqueci. Por qual motivo principal e secundário? Quais seriam os motivos? As Luta razões? pelo Era Oriente retomar. Era para Retomar pegar a Oriente terra Médio. de Cristo, não era? Que é onde É, Deus o andou lá. Jerusalém. Jerusalém, isso, Jerusalém. Muito bem. Mais alguém quer falar? Eles lutavam contra Na Palestina, não os era? muçulmanos, né? Tava na posse dos muçulmanos. Muito bem. Exatamente, queriam tomar de volta. Perfeito. Gente, vamos fazer essa contextualização bem feita, porque esse conteúdo, principalmente na FUVEST, quem vai prestar FUVEST aí, ele é bem importante, tá? Ixi. Quem que dominou todo o Oriente Médio do século VII em diante, pessoal? Pergunta. Os muçulmanos? Os muçulmanos, os árabes, correto? Uhum. Certo. Isso. E os árabes, então, passaram a controlar Jerusalém desde o século VII. E eu não sei se vocês se lembram, mas em 1054 ocorreu um evento chamado Cisma do Oriente, que foi quando o Império Bizantino se separou da Igreja de Roma. Então a Igreja do Império Oriental, que era o Império Bizantino, se tornou a Igreja Católica Ortodoxa e deixou de seguir o Papa da Igreja Católica Romana. Tudo bem? Uhum. Por esse motivo, o Papa Romano ele perdeu o poder que ele tinha sobre todos os cristãos do Oriente. Então, uma das razões principais para as cruzadas era reconquistar Jerusalém, que é uma cidade sagrada, né, onde Cristo viveu e tudo mais, tomando ela dos muçulmanos. E um fator assim, muito importante para a política da igreja era que eles tentariam, então, retomar o controle sobre os cristãos do Oriente. Tudo bem? Tudo bem. Só que a questão religiosa não é a única questão. A Europa vinha, desde o século IX, com o declínio das invasões. Então, aqueles povos que estavam invadindo a Europa, os vikings, vindos da Escandinávia, os húngaros lá, como é que era o nome dos húngaros, cara? Agora, os magiares, que vinham da Hungria, e os sarracenos, que vinham do norte da África, eles tinham dado uma pausa, eles pararam de invadir a Europa. E quando eles pararam de invadir a Europa, isso gerou um crescimento populacional. As pessoas pararam de morrer nas guerras, ficaram em casa, produzindo, assistindo Netflix, e a população europeia, de uma certa forma, cresceu. E o que isso vai gerar? Tinha muita gente e não tinha alimentos nem terras suficientes para todos os europeus. Deu para entender?
Uhum. Professor, então aquela área lá era boa para agricultura, né? E para transporte, tipo, de mercadoria entre navios e barcos, né? Principalmente mercadorias, tá, Matheus? Porque o Oriente Médio é um deserto. Então, assim, a agricultura dá para fazer nas planícies férteis próximas do litoral. Mas, em geral, a região do Oriente Médio é um grande deserto, tá bom? Perto do Mar Vermelho ali, né? Isso, as margens dos rios, né? Tigre, Eufrates, Mar Vermelho e assim por diante. E nas planícies litorâneas é possível você desenvolver agricultura. Beleza? Certo. O foco principal era que, conquistando terras, os nobres e a igreja abririam novos feudos, e esses novos feudos, além de serem propriedades, né, terras em geral, que tem muito valor nessa época, fariam um contato com o comércio do mundo oriental. E o fator mais importante das cruzadas para a Europa Ocidental é a reabertura do mar Mediterrâneo. Ou seja, a Europa Ocidental ela se ruralizou durante a Idade Média porque ela não podia comercializar com o Oriente. O mar Mediterrâneo estava sob domínio dos árabes. E no final das cruzadas, o mar Mediterrâneo se abriu para a Itália. Gênova, Veneza, Palermo, Pisa. Então, o grande fator econômico das cruzadas é a reabertura do mar Mediterrâneo para a Europa Ocidental. Uhum. Tudo bem, gente? Tudo? Certo? Tudo. Só para vocês terem uma noção, eu falo na videoaula que eu mandei para vocês, as cidades italianas começam a criar alguns entrepostos na Ásia Menor e no norte da África e começam a fornecer para a Europa produtos como marfim, tecidos, açúcar, café. E aí a Europa começa então a ter novamente um contato comercial com o Oriente, que já faziam pelo menos 600 anos que isso não acontecia. Então agora a Europa volta a ter um crescimento comercial, as cidades europeias voltam a se movimentar, a se urbanizar, a crescer, e isso vai mudar completamente o feudalismo, levando a Europa Ocidental a substituir o feudalismo pelo capitalismo. Tudo bem? Uhum. Tudo bom. Então, bem importante entender esse conceito. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Se tiver alguma dúvida, vocês perguntam, tá? Uhum. Tudo bem. Bora para a página... Terminamos? Terminamos, né? Não falta a página 29 e 30? Não, então, a 6 é a alternativa D, né? Vamos lá para 29 agora, 29 e 30. Pessoal, vocês estão mó silêncio aí, meu. Não estão falando nada. Tem que escutar Você pra tá chutar, falando, meu? né? Deixa Vocês de estão ser atenção, né, na aula, da professor? sua aula aí, meu. Aí Ó, a gente agora- vai só recebendo E conhecimento. também não tá o Léo aqui pra atrapalhar. Nossa. Senhora. É de quem? É o Aguilar, meu. Barulhento. Barulhinho. Ô, Aguilar, É por isso que eu tô falando, entendeu? Porque tá assim a situação. você tá no 4G aí, filho? Eu tô no 4G, Horácio, só que o sinal não tá muito bom. Mano, mas até que você tá fazendo milagre. Então você tá na praia no 4G? Sim. Caraca, mano. Legal, beleza. Queria. Pessoal, para terminar então a nossa aula, agora eu vou pedir que vocês respondam, tá? Porque tem dissertativa aí na A e na B. Um aluno responde a A e um outro aluno tenta responder a B ou responde a B. Vejam a imagem, tá? A imagem retrata um ritual religioso realizado periodicamente na cidade de Meca, na Arábia, pelos muçulmanos desde o século VII, desde a época de Maomé. Diante do exposto, identifique o evento retratado e explique o seu significado para a religião muçulmana. Quem respondeu ou acha que pode responder essa questão, por favor? É aquele evento lá de peregrinação dos muçulmanos que eles fazem por causa do livro de Alá. Muito bem. Do livro sagrado, né? De Islã. Ao Corão. Eles vão na terra de Kaaba, eu acho. Na terra de Meca. Da de Meca, né? Eles visitam lá uma vez por ano para seguir as recomendações do Corão. Perfeito, pessoal. Um dos versículos do Corão, ou ao Corão, se vocês preferirem, é o mês do Ramadã. O mês do Ramadã é um mês que os muçulmanos fazem jejum e oram por 40 dias. E todo muçulmano de fé, no Alcorão, ele precisa, por uma questão, vamos dizer assim, de fé mesmo, peregrinar até a cidade sagrada pelo menos uma vez na sua vida.
Claro que como a maioria dos muçulmanos moram próximo dessa região, eles fazem isso várias vezes ao longo da vida, tá certo? Uhum. Claro, aqueles muçulmanos que vivem na África e tal, aí já é mais difícil. Mas agora os muçulmanos que vivem na Arábia, na Península Arábica, em geral eles costumam fazer bastante isso. Então eles peregrinam, né, vão caminhando, mais ou menos o que os católicos fazem aqui em Aparecida, tá, gente? Tem muito católico que tem voto com Aparecida e eles costumam ir andando até a Aparecida do Norte. Vocês já devem ter visto isso, né? Meu pai foi de Já. bicicleta ano passado e esse ano, né? Não vai mais. Cara, agora essa cultura de bike aí tá bem legal, né? O pessoal tá fazendo uns rolês bem, bem estiloso aí, né? Eu quero ir de bike pra Aparecida. Vai ser da hora. Muito legal, tá muito legal. Até porque agora as prefeituras estão dando um apoio, né, para os ciclistas, né? Então tá mais seguro e tal, né? É. O fato, pessoal, que eu gostaria de citar para vocês é que o Mohammed, ou Maomé, ele viveu entre 590 e 630 nessa região. Ele era um árabe de uma etnia pobre da Arábia. Na Arábia de Maomé, a religião era politeísta. Eles adoravam cerca de 360 ídolos. Diz a tradição que o Maomé recebeu uma visão do anjo Gabriel, e o anjo Gabriel professou que ele tinha que ser o líder de uma nova fé monoteísta. Ou seja, ele teria que pregar para os árabes que só existe um único Deus Salvador, que seria Alá. E qual que é a influência de Maomé? Ele foi criado por uma tradição judaico-cristã. Então ele foi influenciado pelo judaísmo, pelo cristianismo, que acredita num único Deus, certo? Uhum. E o Maomé, ele começou a pregar isso aí no Oriente Médio, e de Tá certo. 610, ó, prestem atenção, 610 até 622, que ele teve que fugir, porque os coraxitas, que eram os árabes ricos, eles ganhavam muito dinheiro vendendo imagens, vendendo ídolos de madeira, de pedra, e esses ídolos geravam uma fortuna para esses coraxitas. Quando o Maomé começou a pregar que só existia um Deus e que não era para usar a imagem para representar esse Deus, as populações foram aos poucos se convertendo por uma razão simples. Como não havia um governo central na Arábia, os comerciantes seminômades lá, os beduínos, né, como eram conhecidos, eles tinham muito problema de sair de uma cidade e entrar na outra. Eles podiam ser assaltados, podiam ser presos, tal. Então, a ideia de unificar a Arábia agradou esses caras. Então, ou por fé, ou por interesse próprio, eles acabaram se tornando muçulmanos, seguidores de Maomé. E os coraxitas, obviamente, viram seus negócios em risco e tentaram matar Maomé. Vamos dizer assim, eles perseguiram para eliminar o Maomé dessa história. Essa fuga, que foi de 610 a 622, o Maomé ele saiu de Meca, que era a cidade sagrada, e ele fugiu para Iatreb, que é uma região, uma cidade também da Arábia. Em homenagem ao Maomé, essa cidade foi rebatizada para Medina. A palavra Medina significa cidade do profeta. E o ano de 622 é o ano inicial do calendário muçulmano. 622 da era cristã é quando os muçulmanos começam a contar o seu calendário. Tudo bem? Tudo. E o que isso tem a ver? Na mesma região, pessoal, em Jerusalém principalmente falando, você tem então uma cidade sagrada para as 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Jerusalém é uma cidade sagrada para os muçulmanos, para os judeus e para os cristãos. Por isso que tem tanta guerra por conta de território, por conta do acesso a esse território, desde as cruzadas até os dias atuais. Beleza? Beleza. Então, fechou. Beleza. Então, é o mês do Ramadã, né? A peregrinação que todo muçulmano de fé precisa fazer, que é ir andando até Meca, que é a cidade sagrada de Maomé. Horácio, você tem 7 minutos, tá? Tá. Pra 15. Acabei de ver também aqui. Beleza, obrigado, Isa. Eu tô com fome. De nada. B, explique a importância de Meca no processo de unificação da Península Arábica do século VII. Tudo que eu falei até agora. Então, vocês vão colocar que, mesmo no século VII, já era tradicional centro de encontro religioso. Em Meca tinha os peregrinos politeístas lá, que adoravam os ídolos. E com a conversão ao islamismo, Meca se tornou uma cidade sagrada, onde todo muçulmano
tem que visitar pelo menos uma vez por ano. Uma vez na vida, na verdade. Horácio, posso falar pra minha resposta se você vê se tá certa, por favor? Pode falar. Eu coloquei assim. Porque ali fica o santuário de Cabá, construído no segundo milênio antes de Cristo. Segundo a tradição do islamismo, Cabá é o único local da Terra tocado pelas forças celestes. Foi também em Meca que nasceu e também está enterrado Maomé, fundador da religião islâmica. Muito bem. Perfeito. Muito, muito legal essa parte aí. Esses comerciantes perseguiram Maomé por contestar a adoração de inúmeras divindades. Maomé impôs o monoteísmo a todos que quisessem segui-lo, gerando uma guerra santa. Essa guerra santa, o Aguilar, em árabe se escreve jihad. Jihad significa esforço. Ou seja, esses muçulmanos, eles inclusive vão ter o direito de matar as pessoas que não quiserem se converter ao islamismo e tomar as suas terras e tomar as suas riquezas. Por isso que é interessante o islamismo para esses caras. Eles já gostavam de matar e de roubar, vamos dizer assim. E agora, se fizer isso em nome de Allah, eu ainda vou para o céu e me encontro com virgens no céu, então, quer dizer, isso acaba agradando muito essa população, que era uma população de comerciantes, até porque a agricultura é meio inviável nessa região, uma região desértica, eles praticavam comércio. Pô, a ideia do islamismo, ela é interessante porque eles poderiam levar o islamismo ou pacificamente ou por violência. Significa que seria uma justificativa para centralizar o território. Deu para entender? Entendido. Sim. Beleza. 2, pessoal. Como a aula está acabando, eu vou direto para a resposta. A realidade apresentada no texto assinala a alternativa correta. A principal influência de Maomé sofreu do judaísmo e do cristianismo na crença do monoteísmo. Significa, o terceiro, que se Maomé não tivesse crescido num ambiente judaico-cristão, possivelmente ele não teria criado essa religião. Tá? O fato dele ter criado uma religião monoteísta no mundo árabe é a influência que ele sofreu na infância e na vida adulta dos judeus e dos cristãos, tá bom? Tanto que para os muçulmanos, os profetas da Bíblia são verdadeiros, tá? Eles acreditam em Isaías, Daniel, João Batista, Jesus, etc e tal. Só que para eles, o profeta maior é o Maomé. Foi o último profeta que levou eles a crer no Deus verdadeiro, entendeu? Entendido. O Veste. O texto acima permite afirmar que a Europa Ocidental medieval desenvolveu-se uma civilização que beneficiou tanto da herança greco-romana quanto da cultura islâmica. Principalmente, pessoal, no sul da Europa, Península Ibérica, Espanha, Portugal e nas ilhas do sul da Itália, há uma influência gigante da cultura islâmica. Os islâmicos, eles conservaram a cultura greco-romana, eles traduziram, e eles conheciam muitas técnicas na agricultura e muitas técnicas na navegação. Essas técnicas e essa conservação da cultura greco-romana pelos árabes influenciou bastante os povos europeus, tudo bem? Tudo bom? Sim. Então vejam que essa questão caiu na FUVEST. Cai bastante em prova esse tipo de questão da influência árabe na cultura europeia e na cultura mundial como um todo. Tá bom? Tudo bem. Questão 4. Que tipo de Estado, forma de governo, foi criado por Maomé na Arábia por volta de 615 e posteriormente adotado por várias regiões conquistadas pelo Islã? Que tipo de Estado é esse que a religião... Estado teocrático? Perfeito. Teocracia. Teu de Deus, cracia de governo, tá? Quando o governo utiliza a religião como lei, significa que esse governo é um governo teocrático. Certo? Beleza. Correto. Cite e analise uma semelhança e uma diferença entre a religião muçulmana e a religião cristã durante a Idade Média. Quais são as semelhanças, pessoal? Eu só fiquei em dúvida, não sabia como responder. Monoteísmo. Ambas acreditam num único Deus. Certo. E qual é a grande diferença do islamismo para o cristianismo?
Na Idade Média, tá? Não hoje em dia. Ai. Eu não sei dizer, não. É comum na religião católica a adoração a santos, a imagens. Hoje não tanto, mas nessa época era muito forte. Então, todos os santos que eram os apóstolos de Jesus, eles tinham suas imagens representadas de madeira, de pedra, de escultura, e os católicos, em geral, eles sempre reverenciavam essas imagens. No islamismo, isso é proibido. Então, ninguém pode fazer estátua de ninguém e reverenciar ninguém no islamismo. Isso é considerado uma falta grave na religião deles. Beleza, terceiro? Belezura. Beleza. Eu encerro por aqui. Eu ia começar Renascimento, mas não vai dar tempo, a aula vai acabar. Na semana que vem a gente vai ter uma aula de Renascimento e Reforma Protestante, mas eu já vou mandar uma videoaula para vocês ainda antes disso, tá bom? Tranquilo. Ok. Vocês têm alguma pergunta? Beleza, professor. Algum comentário para fazer? Não, Negativo. Não, por enquanto não. Cauãzinho, o que você ia falar? acho que já vai acabar já. Em 1 minuto vai E? acabar. Beleza, terceiro. Eu estou à disposição total de vocês, tá bom? Qualquer coisa vocês me procurem no WhatsApp. Oh, Tudo bem? muito Agradeço obrigado, vocês, professor. agradeço vocês pela participação. Também. A gente que agradece, professor. Tchau, pro. Beijo, Um abraço. abração. Até a próxima. bom final de semana. Mas... Você também. Valeu, tchau, tchau. Maravilhoso.